Saudações, astronautas! Como vocês estão? Eu espero que bem. Estou passando aqui para avisar sobre algumas mudanças do canal. Eu venho passando por alguns processos de mudança. Esse final de semana ficou muito nítido para mim que eu estava em resistência por uma parte minha que queria se desprender, que queria morrer e que para mim estava sendo desafiador, né? Me libertar, abrir mão dessa parte do meu ego, desse pedaço de mim que era um masculino em guerra. Eu assisti durante o final de semana muitas séries, muitos filmes, principalmente o novo filme do Peaky Blinders, né? E me doeu muito quando o Tommy morreu. E eu chorei, chorei de verdade. E ao mesmo tempo eu tava reassistindo Stranger Things e eu tava bem na parte do final da terceira temporada, onde o Hopper também some, eles acham que ele morreu. E isso me doeu muito, e eu comecei a refletir sobre isso, né? Por que, que a perca desses personagens estava sendo tão dolorido para mim? E aí, nesse processo, eu percebi que em muitos momentos da minha vida, onde eu precisei ser guerreira, onde eu precisei segurar as pontas, onde eu precisei ser o homem na minha própria vida, né, para dar conta, esse homem interno, esse Thomas Shelby interno meu, ele estava morrendo, né? Então visualizar aquele personagem tão importante para muita gente findar ali o ciclo, né? Doeu em mim, doeu de uma forma profunda, como se eu tivesse perdido um ente da minha família. Foi uma coisa muito, muito louca, assim, mas que me gerou uma grande reflexão. E aí eu venho há alguns dias em conflito, né, sobre dar continuidade neste canal ou não, iniciar outro canal, se eu sigo, né, com o novo ano astrológico, com as leituras de tarot por signo, enfim, muitas dessas coisas já não estão mais fazendo sentido, eu já não estou mais conseguindo sentar para gravar 12 signos, porque eu estou fazendo outras coisas também. E o meu momento, ele é diferente, né? Eu tô numa fase da minha vida diferente, muito diferente de quando eu comecei este canal. E então, ontem à noite, eu coloquei um copo de água pro meu anjo da guarda e eu pedi, né, orientação, clareza, para que eu tomasse as medidas necessárias, né, para me dar continuidade ao meu trabalho. E aí, hoje, antes de acordar, eu experienciei uma cena, né? Eu estava em família, algumas pessoas que eu conheço estavam presentes, outras que eu não conheço também estavam presentes, mas eu sentia que eram da família. E aí eu vi um mentor, assim, um mentor como um kardecista, né? Aqueles mentores kardecistas, com uma senhora deitada, eu me aproximei. E era uma senhora de cabelos grisalhos, né? Eu entendi que aquele rapaz era o filho dela, que ela era a mãe. E ele tava ajustando ela, né? Ela tava com uma blusa branca. Só que eu reconheci a blusa que ela estava usando. Aquela blusa já foi minha, né? E aí aquele rapaz, ele tava ajeitando aquela mulher, aquela senhora, como se fosse uma cama para dormir, mas ela tinha consciência de que ela ia desencarnar. E ele tava ali arrumando a roupa dela, muito carinhoso com ela e pronto para levar ela para o outro lado. Era como se aquele homem ele tivesse muita consciência, muita sabedoria. Aquela mulher ela sabia que ela estava fazendo a passagem, vamos dizer assim. E eu tava ali observando aquela situação e de repente aquele rapaz ele colocou a mão sobre a mão daquela mulher com toda a ternura e ela partiu. E na minha cabeça, naquele momento, veio uma mensagem telepática, né, de que aquela imagem, ela estava representando para mim que eu precisava deixar alguém partir, né, alguém que já partiu, mas que se preocupava muito comigo, né, que essa pessoa vivia um constante conflito de que eu não ia dar conta sozinha e que ela precisava cuidar de mim e que isso estava impedindo
a evolução daquele espírito. Então eu acordei, né, com um novo nome de canal, com uma nova transcrição, um novo logotipo para esse canal, para mim dar continuidade nesse trabalho de uma forma mais tranquila, serena e com o entendimento, né, de que aquela representação, aquela imagem, ela estava simbolizando para mim que uma parte minha morreu, né, para que eu pudesse ter paz. É como se em algum lugar, algum espaço consciência, alguma tempo dimensão, uma parte minha, ela progrediu, ela transgrediu, ela foi além, para que nesta realidade eu pudesse ter paz, né? Porque muitas vezes a gente fala dos obsessores, né? A gente, tem gente obsediando, tem gente vampirizando, tem isso, tem aquilo, e realmente tem. A maioria das vezes tem. Só que pouco se fala do sofrimento de quem parte e deixa, né, nós aqui. Muitas vezes esses espíritos, eles não ficam porque eles querem. Como é falado, né? O espírito quer beber, quer comer, quer se alimentar. Muitas vezes eles ficam porque eles estão acostumados a ser cuidadores. Eles estão acostumados a cuidar. No meu caso, né? Eu sempre fui muito cuidada pela minha avó paterna. E esse processo do desencarne dela, quase 15 anos atrás, para mim foi muito difícil, porque eu tinha ela como uma mãe. Então, muitos xamãs, muitos guias, mentores, os próprios médiums que eu conheci me falavam que a minha avó ela estava no meu campo me obsediando, né? Assim que me diziam, sua avó está te obsediando. Houve uma época da minha vida em que eu cortava o cabelo igual dela. E a minha mãe chegou a me dizer que eu estava muito parecida com a minha avó. E na época eu entendi isso como irradiação dela, né? Porque ela estava próxima, tão próxima que eu já estava me vestindo e me portando como ela. Mas a dificuldade dela partir não era simplesmente porque ela estava com fome ou com vontade de coisas carnais e queria me usar para tal. E simplesmente porque era ela quem me dava tudo. Era ela quem me dava roupa, era ela quem me dava comida, era ela quem me dava mesada, era ela quem me ensinava sobre a vida, era ela quem sempre supriu as minhas necessidades materiais, é ela que me ensinou sobre nutrição alimentar. E vendo do lado de lá o quanto eu me maltratava do lado de cá, o quanto eu estava passando por aquele processo de luto infindável que eu dava o meu melhor, mas não conseguia desapegar, ela permaneceu cuidando de mim, fazendo o que ela podia do lado de lá para que eu tivesse um amparo do lado de cá, porque eu não conseguia cuidar de mim. Vocês compreendem isso? É muito mais profundo do que acusar um espírito de que ele morreu e ele não quer seguir o caminho dele. Muitas vezes a gente perde mães, avós, pais, e eles não conseguem ir realmente, mas porque eles sentem que existe aquela codependência emocional de que eles sempre foram cuidados ou sempre foram cuidadores e que de repente a pessoa que eles cuidavam se vê completamente só no mundo, se sentindo completamente sozinha e eles precisam, se sentem responsáveis por aquela pessoa. Então eu passei por muitas casas espíritas, assim, buscando auxílio, né, ao longo desses anos. Eu passei por centros de xamanismo também. Eu tive acompanhamento de xamãs, né? Eu tive acompanhamento de mães de santo durante esse processo, principalmente quando eu morava em Florianópolis. E ninguém conseguiu. Todos me auxiliaram, tentaram, me ensinaram mil e uma coisa para tentar encaminhar. Eu fiz N sessões de apometria, eu fiz muitas constelações familiares e nada conseguia tirar esse ancestral, esse familiar de perto de mim. Ao ponto de eu começar a visualizar a pessoa do meu marido. Chegou ao ponto de eu começar a enxergar, né? Eu percebi que o comportamento do meu marido começou a ser de cuidados comigo
e que começou a me remeter, a me lembrar essa pessoa. E aí esse rito de passagem que eu vi hoje, que eu senti, né? Eu estava ali presente, eu sentia como se fosse eu mesma, mas ao mesmo tempo eu sabia que não era eu mesma. Eu entendia que era uma outra pessoa que precisava de paz, que precisava descansar. Então eu compreendi, né, que o corte foi feito de uma forma definitiva, mas em paz para ela e em paz para mim. Por quê? Porque eu saí da energia da guerreira. Eu finalmente entrei numa fase que eu tô muito mais serena, tranquila, né? Eu tava ali vivendo muito uma guerra interna. E essa guerra interna muitas vezes estava me impedindo de ir para frente e estava aprisionando essa pessoa aqui por ela sentir que eu não dava conta de cuidar de mim. E agora, como eu estou numa fase onde eu estou mais equilibrada, né? Estou conseguindo manter mais o equilíbrio, é como se esse espírito ele se sentisse finalmente em paz para seguir o caminho dele. Então, o que eu estou tentando dizer para vocês nesse vídeo é que sempre existem dois lados de uma mesma história, né? Existe sempre o lado de cada um dentro de uma história e também a maioria das coisas que a gente atrai para nossa vida, elas falam sobre aquilo que está vibrando no nosso inconsciente, né? Ontem eu estava vendo uma aula do Hélio Couto, revendo uma aula do Hélio Couto, e aí ele dizia assim: o passado, o presente e o futuro, eles não existem. Então aquilo que aconteceu lá atrás, lá na tua infância e que doeu, continua aí doendo, está vivo no teu inconsciente como se tivesse acontecido hoje. E enquanto você não resolver, não solucionar, isso vai continuar latente, vai continuar tão vivo quanto no dia que aconteceu. Então, ontem, né, depois dessa aula, eu fiz um processo de ressignificação e acredito que esse processo de ressignificação foi o que me ajudou finalmente a liberar essa energia. Com isso, né, veio esse mentor kardecista me trazendo o nome do canal, né, e me propondo uma forma mais tranquila, porque eu venho também em luta, né, tipo assim, aquela responsabilidade, ai meu Deus, tem que gravar 12 signos, ai meu Deus, tem que gravar todo dia. Ele me veio me trazendo essa sutileza, né, ele me veio me sugestionando eu trabalhar mais com o tarô dos mestres ascensionados. Esse tarô se chama Em Sintonia com a Luz. E aí a sugestão dele é que todos os dias eu tire uma cartinha desse tarô e eu sinta a mensagem dessa cartinha. Isso vai me tirar daquele sofrimento, daquele comprometimento do eu tenho que fazer, eu tenho que gravar. Às vezes tem que gravar 12 horas de signos, eu não estou disposta mais. Não estou disposta. Preciso dar minha atenção para outras coisas, outras partes da minha vida. Mas também me tira daquele lugar de briga, de denúncia, de eu não consigo mais gravar um vídeo e falar assim, ai, seu ex vai voltar. Ai, é tudo narcisista, a culpa é de todo mundo. Esse lugar não me pertence mais, né? O lugar que me pertence mais hoje é o lugar da autorresponsabilidade, é o lugar da consciência, da clareza de que você é o co-criador da sua vida e que tudo que acontece na sua vida é responsabilidade sua. Com muita maturidade você assumir esse lugar que tudo que acontece na sua vida é sim responsabilidade sua e o que não é só responsabilidade sua é 50% responsabilidade sua e 50% responsabilidade da outra pessoa. E trabalhar o desapego, né? Então não tem como eu estar falando aqui sobre teu ex vai voltar, não sei o que vai voltar, como a maioria dos canais fala, sendo que a gente trabalha o soltar, né, na mecânica quântica. A lei do desapego, deixa ir para vir algo melhor. Então olha quem veio, Palas Athena.
Eu sou a justiça divina, né? Palas Atena, que trabalha no raio verde da verdade. Sempre que eu quero, na minha vida, ter certeza sobre algo que me deixa muito confusa, muitas vezes na vida eu estive em dúvidas sobre algo, e aí eu aprendi uma oração de Palas Atena, isso lá em 2020, eu acho, ou 2019, e eu vou repetir ela aqui para vocês, tá? Porque talvez hoje vocês estejam com dúvidas sobre algo. E eu vou contar uma vez que eu fiz essa oração a Palas Atena, o que ela me mostrou e onde eu estou, tá bom? A oração ela é assim: Amada Palas Atena, deusa da verdade divina, expõe a verdade, expõe a verdade, expõe a verdade. Expõe a mentira, expõe a mentira, expõe a mentira. Mostre-me tudo o que eu preciso saber sobre. E aí você diz o quê? E aí lá no final do ano de 2020, eu morava em Florianópolis, né? Eu tava sozinha lá, isolada. A vida tava começando a voltar ao normal. E eu sentia que lá não era mais o meu lugar, né? Eu sentia que a ilha não me pertencia mais, aquela casa não me pertencia mais. Eu tinha vivido todas as experiências que eu podia viver lá no máximo durante a panda, né? Mas que eu precisava seguir. Só que eu tinha um apego muito grande a uma situação e a uma pessoa. E naquele momento eu estava em muito sofrimento, porque eu acreditava que nós estávamos destinados a ficar juntos. E aí eu fiz essa oração, né? Amada Palas Atenas, deusa da verdade divina, expõe a verdade, expõe a verdade, expõe a verdade. Expõe a mentira, expõe a mentira, expõe a mentira. E aí eu pedi para Palas Atenas me dizer, o meu caminho é com essa pessoa? E aí o que eu vi foi, eu vi a ponte de Florianópolis, né? Eu vi que eu estava com alguém naquela ponte, uma pessoa que eu não conseguia reconhecer, e veio aquela voz muito certeira, muito direta, muito assertiva, muito firme, e me disse assim: Você vai voltar para Frederico Westphalen. E aí na hora eu me assustei, porque eu já morando em Floripa há 6 anos, né, já tendo fugido dessa realidade de interior aqui, onde eu estive no início da minha adolescência, final da minha infância, o meu ego disse: eu duvido, mas nunca que eu vou voltar a morar em Frederico Westphalen. Logo, Frederico Westphalen é longe de tudo, não tem nenhum aeroporto perto. Cidade pequena, de pessoas com mentalidade pequena, cidade de interior, todo mundo difícil. Nossa, eu aqui vivo uma vida super descontraída, super legalize, sou. Nossa, não, sem chance, sem chance. E aí, aquela mensagem eu tive muito claro assim. Eu e a pessoa na ponte, a gente saía da ponte e vinha pra cá. E, gente, a minha vida ela deu uma volta, uma volta, uma volta que vocês não têm ideia. Eu saí de Floripa, eu fui para Porto Alegre. Nessas idas e vindas eu voltei, tentei morar em Floripa ainda umas 3, 4 vezes, nada ia pra frente, nada dava certo. Voltava para Porto Alegre, aí tentei voltar para Floripa de novo, abri um negócio lá, deu certo por um tempo, depois não deu mais certo de novo, e fiquei nesse vai e vem um tempão. Até que eu vim para Frederico Westphalen, estou aqui há 3 anos, quase 4 anos. E aqui eu conheci a pessoa que me foi mostrado naquele dia que eu ainda não conhecia, então eu não podia ver o rosto. Ano passado, eu e o meu parceiro fizemos uma viagem para Florianópolis, né? A gente foi para a Guarda do Embaú, chegou aí a Floripa, eu fui apresentar a ilha para ele. A gente passou junto por todos os lugares que antes eu me sentia em casa, que era Lagoa da Conceição, Rio Tavares, Porto da Lagoa. E naquele dia eu percebi o quanto eu tinha mudado e que eu não me sentia mais em casa naqueles lugares. Ou seja, que a versão passada minha não existia mais, né? E a gente parou lá na ponte, esse Luz para tirar umas fotos e gravar uns vídeos, e lá a gente entrou em concordância que Floripa
não estava mais entre as opções de moradia, porque a pessoa que viveu lá simplesmente não existia mais, né? Que eu estava apegada a uma versão minha do passado. O meu marido, ele não gostou de Florianópolis, ele não gostou da ilha, ele não gostou de nenhum dos lugares que a gente foi, simplesmente assim não concordou com nada. Eu super animada apresentando os lugares pra ele, tipo, não curti. E aí foi difícil pra mim também desapegar dessa versão minha que viveu lá, que morou em tantos lugares, que ela não existe mais, né? O nosso ego, ele resiste, o nosso ego, ele bate boca, ele briga, ele luta, ele resiste, né? E aí um dia a gente aceita. A gente aceita que a gente mudou, a gente aceita que as coisas mudaram, a gente aceita que a gente já não é mais aquela pessoa. E aí as coisas fluem com muita naturalidade. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês hoje, né? O canal está mudando, está com uma cara nova, um novo nome, em breve uma nova logo. E hoje eu deixo vocês com Palas Atenas e essa reflexão aí. Um beijo e até o próximo vídeo.